Bom, esse aqui é o VisualG instalado no notebook. Então eu estou usando o meu notebook e instalei o VisualG aqui. E depois também eu deixo uma videoaula, um tutorial para como vocês instalarem no Android, né? Quem tem dispositivo aí, um smartphone, um tablet com Android, eu mostro também como instalar um programa muito parecido com esse no Android, ok? Aqui nós temos a tela inicial do VisualG. Esse VisualG é a versão 3. Se algum de vocês tiver PC ou notebook, dá para instalar o VisualG nele. Basta digitar aí no Google mesmo, VisualG 3, já vai aparecer a página do autor, né, que deu continuidade ao projeto do VisualG 2, e tem a seção lá Downloads. Aí vai ser feito download, provavelmente na pasta download de vocês. Bom, o que nós podemos notar aqui? Todo arquivo no VisualG é um algoritmo. Então aqui nós vamos criar nossos algoritmos em pseudocódigo, né, código falso. Nós damos um nome, né, colocamos, aqui já tem a palavra reservada chamada algoritmo, e entre aspas nós colocamos o nome do nosso algoritmo. Eu vou dar um nome aqui para esse algoritmo, vou chamar de somar dois números. Aí aqui tem a disciplina, professor, todas essas informações aqui na cor verde e que sempre estão iniciadas por duas barras, barra, barra, são informações que o aplicativo vai ignorar. É só para você registrar comentários, informações aí que é para você, não para o aplicativo, não para o programa. Então, sempre que você quiser escrever alguma coisa que o programa ignore, é só colocar duas barras no início e depois escrever. Então essas informações aqui é só para especificar qual é a disciplina. Apesar de estar isso aqui preenchido pelo autor, nossa disciplina é programação e algoritmos, né? O professor sou eu, né? A descrição do que o algoritmo vai fazer, o nome do aluno, no meu caso eu também sou o aluno, faz algumas horas apenas. E aqui a gente tem uma seçãozinha chamada var. Nessa seção chamada var, nós criamos todas as variáveis que nós formos utilizar em nosso algoritmo. Mas às vezes está completamente confuso para vocês isso, só da aula teórica não foi nada esclarecido a respeito de quando é necessário usar variáveis. E aqui nós vamos escrever na descrição o problema que a gente quer resolver com esse algoritmo. Lembrem-se que um algoritmo é uma sequência de passos limitados, né, finitos, para resolver um problema, que são executados em sequência. Então eu quero criar um algoritmo que pegue, né, dois números armazenados na memória do computador, some esses números, guarde na memória de novo e exiba na tela do computador. Então, para fazer isso, se nós vamos usar a memória do computador, nós necessariamente precisamos utilizar variáveis. Cada número, cada valor que nós queremos armazenar precisa de uma variável específica para ele. Uma variável comum que nós utilizaremos, ela armazena apenas um valor de um único tipo, como nós já vimos nos slides. Então aqui eu vou descrever que o algoritmo deve armazenar dois números, somá-los e exibir o resultado da soma, certo? Se eu quero
dois números, eu tenho que criar duas variáveis, uma para cada número. Os números aqui não foram especificados de que tipo. Eu poderia complementar aqui na descrição, armazenar dois números inteiros. Aí eu entendo, ao fazer isso, eu preciso guardar números inteiros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar essas duas variáveis que vão ter que ser do tipo inteiro. Como que funciona a declaração de variáveis? Primeiramente, nós colocamos o identificador dela, o nome dela. Então, para número 1, eu vou pôr N1. Colocamos uma vírgula e colocamos a segunda variável, N2. Então, eu tenho a variável N1 e N2 e quero criar uma terceira variável de resultado. O que eu faço agora? Como é que eu especifico que tipo de informação, que tipo de dado essas variáveis vão guardar? Coloco o sinal de dois pontos e escrevo na frente inteiro. Essas três variáveis vão guardar apenas números inteiros. Então, a criação das variáveis está pronta. Aqui eu tenho a palavra início para indicar que é o início do conteúdo do algoritmo propriamente dito, né? Aqui que eu vou ter os comandos, as instruções aí que eu devo executar. Para que eu possa, então, trabalhar com esses números, conforme eu já disse a vocês, eu vou ter que guardar aí o conteúdo dessas variáveis, ou perdão, guardar os valores desejados para essas variáveis. E para eu fazer isso diretamente aqui no algoritmo, eu coloco o nome da variável e uma seta formada pelo sinal de menor e um sinal de menos ou um hífen, indicando que o que eu vou colocar do lado direito vai ser guardado na variável que está do lado esquerdo. Então, por exemplo, ao fazer isso, eu estou dizendo, a gente pode até separar para ficar melhor visualmente, estou dizendo que o número 10 está sendo armazenado na variável N1. Lembrem que variável é um espaço na memória do computador para o qual a gente dá um nome mais amigável, um nome mais fácil. E toda vez que eu indico N1, eu estou indicando esse espaço lá na memória do computador onde eu vou poder armazenar um número inteiro. Então agora esse número inteiro 10 vai ser armazenado lá. Na verdade não agora, quando eu mandar executar esse algoritmo. E faço a mesma coisa para a variável N2. Vou armazenar aqui número inteiro 5 na variável N2. Tá. Para que nós possamos exibir qualquer mensagem na tela, nós temos instruções de saída de dados. Então, na verdade, para aparecer qualquer informação na tela do computador, nós precisamos usar a instrução que dê saída para dados. Lembrem-se que o computador sempre segue aquele ciclo de processamento, entrada, processamento, saída. A entrada a gente poderia considerar aqui como entrada na memória essas duas linhas aqui que estão fazendo os valores, né, os números inteiros 10 e 5 serem armazenados nas variáveis N1 e N2, respectivamente. E agora eu tenho que usar uma instrução para mostrar na tela, escrever na tela. Vocês vão ver que tem dois tipos de instrução. Vou colocar primeiro só a escreva, para mandar escrever alguma coisa na tela. A primeira coisa, eu quero que apareça uma frase que indique o que o algoritmo vai fazer. Vou pôr assim, a soma de dois números. Isso aqui vai aparecer na tela do computador. Quando eu vou para um segundo escreva, eu vou deixar assim, mas vocês vão ver que nós vamos ter um problema. Agora, eu vou calcular a soma
do número 1, do N1 e do N2, ou do 10 mais 5, e guardar em resultado. Para isso, eu tenho que escrever resultado, aí eu tenho que colocar essa seta é o símbolo chamado de atribuição. Sempre o valor que estiver aqui à direita vai ser armazenado na variável que está à esquerda dessa seta. Então o resultado vai receber, né, vai guardar a soma de N1 e N2. Professor, mas espera aí, você colocou nome N1 e mais N2? Como é que vai somar N1 mais N2? Lembre-se que N1 e N2, pessoal, é a representação de locais na memória do computador. Nesses locais eu já armazenei 10 e 5. Em N1, que é o identificador dessa variável, eu já guardei o 10 lá na memória do computador. E em N2 foi armazenado 5. Então, quando eu chamo aqui N1, é a mesma coisa que eu estivesse colocando 10. Quando aqui eu chamo, né, eu escrevo N2, é a mesma coisa que eu estivesse colocando 5, certo? Então ele vai somar 10 mais 5, 15, e vai guardar esse resultado 15 lá na memória do computador por meio aqui da variável resultado. Tem um espaço reservado para essa variável. E finalmente eu mando escrever de novo o resultado da soma. Eu vou colocar apenas o nome da variável, dá certo também. Toda vez que vocês quiserem escrever um texto específico na tela, você tem que colocar entre aspas. Quando você não colocar entre aspas, o Visualg, ou a linguagem de programação, quando for o caso, vai entender que você quer exibir, imprimir, né, na tela o conteúdo de uma variável. Como aqui está sem aspas, o Visualg vai interpretar, né, vai entender que esse nome aqui é de uma variável que é para exibir o conteúdo dela, no caso 15, lá na tela do computador. Vamos ver se dá certo? Para executar um algoritmo, antes de executar, na verdade, nós construímos e não gravamos, né? Então, ou você expressiona aqui esse ícone, que é um desenho de um disquete antigo de computador, é uma das coisas que não entendo até hoje. Por que não mudar esse símbolo? Isso daqui é da minha época, eu tenho 45 anos, pessoal. Então, está bastante ultrapassado esse símbolo aqui, né? Vocês podem clicar aqui ou, se quiser acostumar pelo teclado, quem for usar no computador, Ctrl S. Ele vai abrir uma janela para eu salvar. Vou salvar aqui mesmo na pasta do Visualg. E já está aqui, ó, somar dois números.alg, que é o formato do arquivo, aí a extensão do arquivo do Visualg. Salvei, né, gravei. E agora, para executar, basta pressionar a tecla F9 ou vocês procurem esse ícone aqui, é o botão executar. É o desenho de uma página com uma setinha para baixo. Olha só o que aconteceu. Aqui do lado direito da tela, ele abre essa janela aqui de console, essa tela preta, e aqui exibiu a primeira mensagem, soma de dois números. Então eu escrevo aqui, ó, soma de dois números. Eu fiz a soma e depois a soma aqui podem ver que não aparece esse cálculo da soma, obviamente, porque isso daqui está processando esses dados e guardando na variável resultado. Depois eu mando escrever o que está na variável resultado, que é 15, certo? Com isso nós criamos o nosso primeiro algoritmo. Eu vou passar alguns exercícios e para que vocês possam treinar, né? Muito parecido com esse. Mesmo quem não tem um aplicativo,
tentem fazer aí no caderno, tá? Então nós vimos algumas instruções, escreva, e a instrução aqui, essa setinha que é de atribuição, e vimos também como criar, definir variáveis, especificando o tipo delas. Só para complementar um pouquinho aqui, deixa eu fechar esse console. Só para complementar um pouquinho, para não ficar aparecendo apenas aqui o número 15 perdido, eu vou escrever uma mensagem antes dessa aqui. Resultado da soma. Com os dois pontinhos. E vamos ver aqui como é que ele mostra. Vejam o que aconteceu, pessoal. Soma de dois números, o resultado da soma ficou grudado aqui. Sabem por que aconteceu isso? O comando escreva, ele escreve a mensagem e depois de escrever a mensagem, se tiver outra mensagem escrita em seguida, ele escreve logo na frente na mesma linha. Então aí isso ficou feio esteticamente, né? Existe um comando, uma variação do comando escreva que resolve esse problema. É o escreval ou escreva L. A gente coloca nesse primeiro escreva, o escreva L, se L é de linha, quebrar linha, mudar de linha. Então quando a gente coloca um comando escreval, ele vai escrever a mensagem na tela e automaticamente vai pular de linha, vai mudar de linha. Se tiver um outro escreva, como é nesse caso aqui, ele vai escrever essa nova mensagem na linha de baixo e resolve o nosso problema. Vamos ver? Olha só agora como é que ficou mais elegante. Soma de dois números. Resultado da soma, 15. Essa última mensagem aqui é colocada pelo próprio Visualg, não é de nossa responsabilidade. Sempre o Visualg coloca essa mensagem aqui, esses três sinais de maior e fim da execução do programa. Sempre ele vai mostrar isso aqui, tá? É isso, pessoal.